Ajuda pública ao desenvolvimento. A ajuda pública ao desenvolvimento teve o seu início em 1960, quando a ONU criou o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Este programa foi criado com o objetivo de apoiar os países em desenvolvimento nas áreas económica e técnica, bem como na implementação de programas de ajuda alimentar e médico-sanitária. A ajuda internacional pode ser prestada através de fundos públicos colocados à disposição de organismos e instituições financeiras como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e os bancos regionais de desenvolvimento, ajuda multilateral ou realizada por um país doador diretamente a um país beneficiário, ajuda bilateral. A ajuda pública ao desenvolvimento, APD, é uma das soluções para atenuar as desigualdades entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento e pode assumir várias formas. Clica na seta para saberes mais. Clique em cada um dos retângulos para continuares. Este tipo de ajuda concretiza-se através do envio de dinheiro a fundo perdido ou destinado a facilitar empréstimos a taxas de juro reduzidas. Este apoio permite que os países em desenvolvimento possam financiar os seus investimentos e pagar as importações que necessitam. Este apoio destina-se a auxiliar a construção de estradas, fábricas, sistemas de abastecimento de água e de saneamento básico, modernização da agricultura, bem como a construção de barragens. Este tipo de apoio consiste na ajuda de emergência, como por exemplo o envio de medicamentos, roupas e tendas para áreas afetadas pelas situações de catástrofes naturais ou guerras, que neste caso se manifesta especialmente no apoio aos refugiados. O financiamento das organizações não governamentais é de extrema importância para o auxílio aos países em desenvolvimento. As ONGs são organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, independentes do Estado e dos poderes político-partidários. Entre as diversas ONGs que atuam nos países em desenvolvimento, destacam-se a OICOS, a AMI, os Médicos do Mundo, a Cruz Vermelha e a Caritas. De salientar também o contributo da UNICEF, organização que se dedica ao auxílio às crianças. A ajuda pública internacional contribui para organismos multilaterais que atuam na área do desenvolvimento. A ajuda multilateral consiste na ajuda prestada através de fundos públicos colocados à disposição de organismos e instituições financeiras como a ONU, a Comissão Europeia, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e os bancos regionais de desenvolvimento. A dívida externa e o pagamento dos juros reduzem as possibilidades de os países mais pobres implementarem estratégias eficazes que promovam o seu desenvolvimento. A Iniciativa para a Anulação da Dívida Multilateral, criada em 2006, promove o cancelamento da dívida dos países pobres junto de diversas organizações internacionais. No mapa estão representados os países que, inicialmente, foram abrangidos pela anulação da sua dívida externa ao abrigo desta iniciativa. Os principais países doadores são os membros do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, CAD, um conjunto de 22 países que nos finais da década de 1960 se comprometeu a destinar 0,7% do rendimento nacional ao financiamento da ajuda ao desenvolvimento, valor que ainda se encontra longe de ser atingido. Clica na legenda para conheceres os países dadores e os países beneficiários da ajuda.
Os países do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento que mais contribuem em termos absolutos correspondem ao grupo dos 8 mais industrializados do mundo, G8, comparticipando com uma contribuição superior a 70% do total. Em síntese, a ajuda pública ao desenvolvimento contribui para diminuir as carências de uma parte da população dos países mais pobres. No entanto, é manifestamente insuficiente face às necessidades. Por vezes, é aplicada incorretamente, como acontece, por exemplo, quando o dinheiro dos empréstimos se destina à compra de armas ou quando é aplicada em investimentos que não vão ao encontro das reais necessidades de desenvolvimento do país. Pode levar a uma maior dependência económica, política e social dos países pobres em relação aos países ricos.